Oi, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, porque ainda temos pais, né, de alunos novos, eu sou a tia Bia e junto com a tia Leia, eu sou a pedagoga e também a responsável, né, por assuntos relacionados com a escola. Então, por esse motivo, eu tô aqui para ter uma conversa com vocês, né, sobre a situação atual que a gente está vivendo, uma situação bem difícil. Que chegou aqui, né, no nosso país, uma situação de pandemia e de isolamento que está interferindo diretamente na nossa questão, né, da educação, não só da educação, como da economia, enfim, em vários outros fatores. Tenho certeza que essa situação está mudando a rotina de muita gente em muitos aspectos, onde a gente está procurando, todo mundo, acredito eu, está procurando se adaptar. E com a educação não está sendo diferente, né? A gente está tendo que se adaptar a toda essa questão, porque não tem como as nossas crianças ficarem esse tempo todo em isolamento sem adquirir nada, né? Então, todas as escolas particulares, as públicas também, mas as particulares eu vejo muitas que estão tentando, sabe, se encaixar a essa nova situação para que a gente possa de alguma forma estar levando alguma coisa para as nossas crianças. É importante deixar claro, a gente vai se esforçar, né? Mas é muito importante deixar claro que essa aprendizagem jamais será a mesma. Jamais será a mesma. Porque a criança precisa desse ambiente escolar. Esse ambiente escolar é muito importante. Dentro da escola, a criança aprende de uma forma diferente, né? Nós somos profissionais, a gente se formou para isso, então a gente, dentro de sala de aula, a gente tem toda uma didática, né? A gente tem todo um jeitinho de ensinar. Então, seja a linguagem que a gente usa, ou então, às vezes, a gente dentro de sala, a gente ensina o movimento certo de uma letrinha, que o pai dentro de casa, por mais que se esforce, não vai estar ensinando isso de uma forma assim tão correta. Por exemplo, na educação infantil, a letrinha A, né, tem todo um movimento certinho que a gente ensina para a criança estar fazendo. Em casa, às vezes, o pai já não ensina dessa maneira. Enfim, e além disso, na sala de aula, o que acontece? A gente sempre dá um conteúdo novo, aí explica, né? A criança faz atividade na folhinha, no livro, enfim. E após isso, a gente sempre procura estar fazendo uma atividade lúdica, ou seja, uma brincadeira que envolva aquele assunto para estar fixando. Então, se eu dei na educação infantil a letrinha A, após a criança fazer toda a atividade em sala de aula, a gente vai estar levando ela lá para fora, lá pro pátio, para estar brincando de um jogo da memória, ou então a gente vai estar escondendo essa letrinha A e proporcionando um pique. Agora eu quero que você pegue só a letrinha A, enfim. O ambiente escolar para a aprendizagem é muito diferente, sabe? A gente usa várias técnicas. E também é importante frisar que em um dia a gente não fica dando um conteúdo, a gente vai intercalar o português, a matemática, as ciências. Por exemplo, esse mês nós tivemos o dia da água, né? Então, provavelmente a gente estaria dando algo de português novo, intercalando com essa questão da conscientização da água e algo de matemática novo para todas as séries, ou seja, em um dia a gente faz aquela mistura, né? Então a criança aprende várias coisas em um dia, várias coisas em uma semana. E pra gente estar passando isso de uma forma online é extremamente complicado, né? Fazer essa interligação, né, das disciplinas. Porém, o que eu venho dizer aqui pra vocês é que a gente vai dar o nosso máximo, a gente vai estar preparando videoaulas e a gente vai estar enviando matérias online, seja por e-mail, WhatsApp, isso ainda a gente vai acertar. Porém, aí vem essa questão, será que a pessoa tem acesso à internet? É todo mundo que tem? Será que a pessoa tem como imprimir essa atividade? Então, é uma questão da gente estar fazendo
um levantamento, então a coisa, sabe, é muito séria. Educação infantil. Aí a gente pensa, poxa, mas educação infantil, né? As crianças são tão pequenas, elas vão se prender a esses vídeos? Bom, a gente vai tentar fazer de uma forma bem dinâmica, né? Bem lúdica. Porém, pode acontecer, né? Uma criança de 4 anos não vai se prender a um vídeo. Então, o que a gente pede, se isso acontecer, é que o pai assista, o pai e a mãe assista esse vídeo, vê a forma certinha de ensinar e tente reproduzir isso. Então, eu tô passando aqui só para dizer isso, que a gente vai sim fazer essas videoaulas, ou então mandar atividades em livros, enfim. A gente vai fazer com que essa criança em casa tenha alguma atividade para aprender. Lembrando que não vai ser a mesma coisa, né? Até mesmo nós adultos, quando a gente faz uma matéria online numa faculdade, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Aquela aula, né, na escola, no espaço físico, a presença do professor é muito importante. Então, outra questão que eu queria pedir para vocês é que, independente da idade da criança, para que vocês explicassem para essa criança o que está acontecendo no nosso país. É claro que a gente não vai passar nenhum problema para essa criança, a gente não quer que a criança absorva o problema, né, com toda a dimensão, mas apenas que ela tenha consciência. A gente ia fazer um vídeo sobre isso, mas resolvemos partir mais para a questão do conteúdo, né? Tanto que terá a entrega dos materiais. Então a gente pede para aqui em casa para que vocês expliquem, para que vocês falem, olha, você está em casa porque está acontecendo isso no mundo, está acontecendo isso no Brasil, tem uma doença, uma gripe causada pelo vírus tal, os sintomas são esses. Só que expliquem para as crianças pequenas, principalmente, de uma forma bem lúdica. Pegue uma figura na internet de um vírus, mas explique que o vírus não é daquele tamanho, daquela figura, que ele é muito pequenininho, que não dá para enxergar, só se colocar, né, um aparelhinho que parece uma lupa. Então, tentem explicar de uma forma bem lúdica mesmo, para essa criança, de uma forma apropriada, né, com a linguagem. Explique os sintomas, explique as formas de contágio, que por isso que a gente está em casa, que é bom evitar o contato com amiguinho, com outras pessoas, que se a gente espirrar, esse vírus vai longe. Enfim, deixa as crianças atualizadas do que está acontecendo. E após essa explicação de vocês, a gente vai estar enviando uma apostila sobre essa situação. A apostila já está pronta, a gente vai enviar para vocês estarem em casa aplicando com as crianças. E é isso, gente. Vim aqui só para dar um parecer, né? Para vocês contarem com a gente o que precisar. Pode procurar a gente por WhatsApp, por ligação, o que seja. A gente vai estar fazendo um grupo por turma, tá? Então, a partir da semana que vem, isso vai estar mais organizado, porque acreditem, toda essa situação muda todo o nosso planejamento, muda tudo. A gente tem que sentar, sabe, se organizar também, porque muda tudo que já estava, sabe, planejadinho pro ano letivo. Então, é uma questão, como eu disse anteriormente, em que toda a sociedade está se adaptando, né? E com educação não é diferente, e com educação é algo super complicado mesmo. Mas vamos, né, continuar aí nessa luta, independente de religião, vamos ter fé em Deus para que isso passe logo, né? A princípio, o governador deu 15 dias, mas a gente, infelizmente, sabe que isso não vai acontecer. Será necessário mais tempo, né? Quem dera se a nossa rotina voltasse ao normal, será necessário mais tempo. Mas é isso, vamos acreditar, né? Ter esperança de que não demore tanto assim como estão prevendo, que é questão de 3 meses, né? Vamos ter fé para que dure menos esse isolamento, para que isso tudo passe. E é isso, se cuidem
e contem com a gente vai se comunicando, tá? Beijinhos e até mais.